Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre volume e capacidade. O tema volume e capacidade, esse tema, é um tema que você pode aplicar em diversos lugares. É um tema da matemática que é de fácil aplicação. Só que um dos lugares que a gente utiliza bastante o conceito de volume e o conceito de capacidade é na cozinha. Geralmente na cozinha a gente tem sempre recipientes e coisas que a gente precisa saber o volume e recipientes também que tem determinada capacidade. Apesar de ser um tema bem parecido, de confundir um pouco volume com capacidade, e de muitas pessoas acharem que isso quer dizer a mesma coisa, na verdade volume é uma coisa e capacidade é outra coisa, tá bom? Bom, como nós estamos falando sobre um tema que a gente utiliza muito na cozinha, eu achei por bem gravar nossa aula de hoje aqui na minha cozinha. Que aí vocês vão perceber uma propriedade sobre isso que é bem interessante, tá bom? Então, o que é o volume? O volume é a medida do espaço que o corpo ocupa. Bom, o volume é a medida do espaço que qualquer corpo ocupa. Pode ser água, pode ser areia, pode ser cimento, tá bom? Se você for na praia, a praia tem um volume de areia. Se você estiver falando sobre líquido, por exemplo, uma garrafa tem um determinado volume de água. Existe, para você fazer uma obra, você precisa comprar pedra, e aí você tem que calcular o volume da pedra. Claro que cada volume é diferente do outro. O volume de espaço que uma pedra ocupa, por exemplo, é muito diferente do volume de espaço que a areia ocupa. Porque a pedra é maior, tem sempre espaços vazios entre uma pedra e outra, então ela ocupa um volume talvez bem maior do que o volume de uma areia, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você pesar a mesma quantidade de pedra e areia, se você pesar 1 kg de pedra e 1 kg de areia, com certeza 1 kg de pedra ocupa um volume muito maior do que 1 kg de areia. Por quê? Porque o espaço que a pedra ocupa é muito maior do que o espaço que a areia ocupa. E a capacidade? O que é capacidade? Bom, capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de armazenar. Então, se nós estivermos falando sobre água, por exemplo, aí sim, volume e capacidade é a mesma coisa, porque a água é um líquido e o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa. Se esse corpo for água, nós estaremos falando sobre capacidade e volume iguais. Capacidade será a mesma coisa que volume, mas no caso só líquidos mesmo que isso funciona, tá? Se a gente estiver falando sobre outras coisas, não vai funcionar, beleza? Bom, eu trouxe aqui 3 recipientes, uma garrafa com 1 litro de água mineral, uma jarra vazia e um pote da minha cozinha. Esse pote tem 1 decímetro cúbico, tá? Bom, antes de falar sobre o decímetro cúbico, eu queria lembrar para vocês uma unidade de medida que nós já estudamos, que é o centímetro cúbico, tá bom? O que é o centímetro cúbico? Olha só essa definição. Um cubo cuja aresta mede 1 centímetro tem volume igual a 1 centímetro cúbico. Vou colocar essa definição aqui na mesa e eu trouxe aqui, ó, alguns cubinhos. Esse, por exemplo, vamos supor que aqui tenha 1 centímetro de aresta. A aresta é qualquer um dos lados, tá? Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta. Se esse cubinho aqui tiver a medida de cada aresta igual a 1 centímetro, então o volume vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que dá exatamente 1 centímetro cúbico, tá bom? Ora, 1 centímetro cúbico, se você pegar um cubinho que tem aresta medida 1 centímetro e esse cubinho não for de madeira, se ele for um recipiente aberto e você encher ele de água, você vai ter exatamente 1 ml, tá? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, beleza? Agora, um recipiente que tem um volume interno de 1 decímetro cúbico, ele tem capacidade para 1000 cubinhos desse aqui, tá bom?
Então, esse recipiente aqui, por exemplo, é um recipiente que eu trouxe, que ele tem capacidade para 1 decímetro cúbico. Eu mostrei para vocês esse cubinho. Se esse cubinho tiver exatamente 1 centímetro de aresta, ou seja, se o volume dele for 1 centímetro cúbico, eu vou poder colocar 1000 cubinhos desse aqui dentro, tá bom? Bom, vamos supor que isso aqui seja completamente quadrado. Aqui tem as voltinhas redondas, porque eu não tinha um pote completamente quadrado. Mas um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico de volume. Isso equivale, bom, se um cubinho tem 1 ml, 1000 cubinhos desse aqui tem 1000 ml. 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se eu pegar um recipiente de 1 decímetro cúbico, nesse recipiente eu consigo colocar exatamente 1 litro de água. Eu trouxe esse recipiente, trouxe essa jarra de 1 litro e trouxe essa garrafa com 1 litro de água mineral. A capacidade dessa jarra é 1 litro. A capacidade dessa garrafa é 1 litro e a capacidade dessa jarra também é 1 litro. O que quer dizer isso? Se esses dois recipientes têm a capacidade igual, quer dizer que se eu encher essa garrafa de água e despejar aqui dentro, ela vai caber certinha. Então, vamos fazer o teste. Ó, perfeitinho. Sobrou um filetinho aqui, que você viu que a garrafa tinha um filetinho também sobrando, faltando. Então, ó, esses dois recipientes têm a mesma capacidade. Como nós estamos falando sobre líquidos, nós podemos afirmar que esses dois recipientes têm o mesmo volume. Se eu tivesse como colocar pedrinhas aqui dentro, aí não seria a mesma coisa, tá? Claro, o volume disso aqui é de 1 litro. Agora, se fosse pedrinha, eu não sei se ia caber 1 centímetro cúbico de pedrinha aqui, porque o espaço que a pedrinha ocupa é diferente do espaço que o líquido ocupa. Então, nesse caso, a capacidade é 1 litro e o volume é 1 litro, porque nós estamos falando sobre líquidos. E a capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de armazenar, enquanto que o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa. Então, se esse corpo for água, aí o volume vai ser igual à capacidade, tá bom? Agora, vamos fazer o teste. Eu falei para vocês que 1 decímetro cúbico cabem 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico de volume. E também falei para vocês que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se aqui nesse recipiente cabem 1000 cubinhos desse aqui, eu não vou testar porque eu não tenho 1000 cubinhos, se nesse recipiente cabem 1000 cubinhos, teoricamente, nesse recipiente tem que caber também 1000 mililitros de água, ou seja, 1 litro de água. Vamos ver se vai funcionar. Quase derramou, mas coube certinho, tá vendo? Então, dessa forma, você pode verificar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? Então, pessoal, nós acabamos de aprender 2 unidades de medida de volume. O centímetro cúbico, que é o cubo cuja aresta mede 1 centímetro. Então, quando eu estou falando sobre volumes bem pequenininhos, eu posso usar o centímetro cúbico. E se eu estiver falando de capacidade, eu posso transformar esse centímetro cúbico em ml. Cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml de líquido, se eu quiser falar sobre relacionar o volume com a capacidade. Agora, se eu estiver falando sobre o volume de qualquer outra coisa, fica só o centímetro cúbico mesmo, não posso relacionar com litro, tá bom? Outra unidade de medida de volume que nós aprendemos foi o decímetro cúbico.
1 decímetro cúbico é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos, tá? Como 1 centímetro cúbico cabia 1 ml de água, quando nós estamos falando sobre volume da água, especificamente, então 1 decímetro cúbico cabe em 1.000 ml, que é igual a 1 litro. Essas duas unidades de medida funcionam quando nós estamos falando sobre quantidades relativamente pequenas, mas elas passam a ser complicadas quando nós estivermos falando sobre unidades de medida muito grande. Por exemplo, na sua casa, na minha casa, por exemplo, tem uma caixa d'água que mede, com capacidade de 1.000 litros de água. Existem casas que têm caixa d'água até maiores, ou que tem mais de uma. Quando nós estamos falando sobre água, por exemplo, para plantações, com certeza eles usam recipientes com muito mais água. Então, nesse caso, essas duas unidades de medida são pequenas. Então, agora nós vamos aprender mais uma unidade de medida. Eu não tenho nada físico que tenha essa unidade de medida para comparar, até porque o meu telhado não é fácil de chegar, então não tenho como ir lá para gravar minha caixa d'água. Mas você pode imaginar uma caixa d'água como unidade de medida. Bom, se você tiver um recipiente cujo volume interno é 1.000 litros, você pode perceber com a aula de hoje que nele vão caber 1.000 recipientes desse aqui de água, 1.000 decímetros cúbicos, tá? 1.000 decímetros cúbicos é igual a 1 metro cúbico. A unidade de medida chamada metro cúbico foi criada para quando você precisar de uma unidade de medida maior, tá bom? Então, vamos lá. Em um recipiente cujo volume interno é 1 metro cúbico, você consegue colocar exatamente 1.000 cubinhos desse daqui, de 1 decímetro cúbico, tá bom? Que corresponde a 1.000 litros de água. Então, quando você está falando sobre 1.000 litros de água, a unidade de medida que você vai usar é metro cúbico. Então, 1.000 litros de água é igual a 1 metro cúbico de água, tá bom? Para você não precisar bugar com essa parada de centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico, eu fiz aqui uma colinha, tá bom? Bom, para converter uma unidade de medida de volume em outra unidade de medida de volume, você pode usar essa tabelinha que eu preparei para você, tá bom? Vamos lá. Metro cúbico para decímetro cúbico, você multiplica por 1.000. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1.000 também. Por quê? Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. 1 decímetros cúbicos é igual a 1.000 centímetros cúbicos, tá bom? E para voltar, para passar de centímetros para decímetros, você faz a operação inversa. Divide por 1.000, de decímetros cúbicos para metros cúbicos, você também divide por 1.000, tá bom? Então, essa tabelinha aqui vai te ajudar, porque eu sei que em casa você talvez tenha dificuldade de utilizar essa imagem da transferência para decorar. No início fica complicado mesmo, depois você faz no automático. Lembrando que nós estamos fazendo, passando de metro para decímetro e de decímetro para centímetro, essa é a unidade de volume geral, para qualquer tipo de sólido, qualquer coisa que você quiser, tá? Qualquer objeto que você tenha. Agora, quando nós estamos falando especificamente dos líquidos, da água, por exemplo, aí nós temos interesse de falar não em metros cúbicos, decímetros cúbicos ou centímetros cúbicos, mas sim em litros. Você não vai falar para sua mãe, mãe, me dá 10 decímetros cúbicos de água. Você quer 10 litros de água para levar, sei lá, para casa de alguém, para uma festa, tá bom? Então, o que você vai lembrar aqui? Que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Como se você conseguisse encher esse cubinho aqui, você colocaria 1 ml de água. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de água, tá? E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água, tá bom? Por quê? Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, que é igual a 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de água, 1.000 decímetros cúbicos é igual a 1.000 litros de água, tá bom? Então, pessoal, nós aprendemos que o volume é a medida do espaço que um corpo ocupa.
Aprendemos também que ele é diferente de capacidade, porque capacidade é a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de armazenar, ou seja, é a medida do espaço que o líquido ocupa, enquanto o volume é a medida do espaço em que qualquer tipo de corpo ocupa, inclusive quando são sólidos, tá bom? Nós aprendemos também as unidades de medida de volume, que são centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e metros cúbicos. Agora nós vamos aprender como calcular o volume de um paralelepípedo, tá bom? Tem dois exemplos de paralelepípedos aqui. Esse aqui é um caso particular do paralelepípedo em que todas as arestas têm a mesma medida. Então, ele é chamado de cubo. Esse é um paralelepípedo, esse também é um paralelepípedo, mas nesse caso específico ele recebe o nome de cubo, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para calcular o volume de um paralelepípedo? Bom, vamos olhar esse caso específico aqui. O volume é o espaço em que esse corpo ocupa, tá? Qual é o volume desse paralelepípedo? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubinhos nessa face. 9 quadradinhos nessa face. E nós temos 3 carreiras com 9 quadradinhos, tá vendo? Aqui eu tenho 9 quadradinhos, aqui eu tenho 9 quadradinhos, e aqui eu tenho 9 quadradinhos. Então, 9 mais 9 mais 9 dá 27 quadradinhos, tá vendo? Então, aqui eu tenho um total de 27 cubinhos, né? Quadradinhos não, cubinhos. Tá? Eu posso perceber porque aqui eu tenho essas divisões. Como que eu iria calcular se não tivesse essas divisões? Observa. Eu tenho 3 de altura, 3 de largura, 3 de comprimento e 3 de largura. 3 vezes 3 vezes 3 dá justamente 27, tá bom? Então, para você conseguir calcular, determinar o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar a altura pelo comprimento pela profundidade, tá bom? Nesse caso, nós conseguimos contar, mas nem sempre vai ser possível contar quantos cubinhos vão ocupar, tá bom? Que nem sempre a gente vai ter essa divisão. Então, quando é um paralelepípedo em geral, basta você multiplicar a altura, comprimento e profundidade. Isso porque, se você pega aqui a medida da altura pelo comprimento, você consegue descobrir quantos cubinhos você tem nessa fileira, nesse pedaço. Se você multiplicar isso pela profundidade, você vê quantas fileiras de cubinho você tem, tá bom? Então, vamos lá. Para determinar o volume de um paralelepípedo, multiplicamos seu comprimento, sua largura e sua altura, tá bom? Aí o volume é igual ao comprimento, largura e altura. Nesse caso aqui, no caso do cubo, o volume vai ser a aresta ao cubo, porque o comprimento, a largura e a altura são iguais. Então, a gente chama de A, que é a aresta. A vezes A é A ao cubo, tá bom? Nesse caso específico de um cubo. Se você estiver falando de um paralelepípedo qualquer, você vai multiplicar comprimento, largura e altura. Eu trouxe esse caso aqui para a gente ver. Esse é um paralelepípedo, ele tem 6 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, tá bom? Então, qual vai ser o volume dele? 5 vezes 6 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 30, 120. Então, são 120 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque nós já sabemos que centímetros cúbicos é a unidade de medida de volume. Como aqui está tudo em centímetros, vai ser centímetros cúbicos. Se aqui tivesse tudo metro, seria metro cúbico. Se tivesse tudo decímetro, seria decímetro cúbico, tá bom? Então, pessoal, aqui nós já calculamos 27, não sei se são centímetros cúbicos, né? 27 unidades de medidas cúbicas, ou 27 cubinhos, melhor, porque eu não sei quantos centímetros tem cada cubinho. Mas é bem tranquilo de calcular, tá bom? Só sair multiplicando tudo que você consegue resolver, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido.
Se ficou qualquer dúvida, vocês sabem que podem me chamar, tá bom? Beijinho, tchau, tchau e até a próxima.